Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vamos lá, para a gente começar a nossa aula, né? Primeiro, boa noite. Vamos só recapitular aqui que a gente está vendo, né? É, a matéria que a gente está vendo é matemática, né? Claro. Mas o conceito que a gente está vendo, o conteúdo que a gente está vendo, é relacionado com geometria plana. Primeiro, é geometria espacial, na verdade. Só que o primeiro que a gente vai ver é sobre geometria plana. O que a gente viu na primeira aula? Nossa primeira aula a gente viu sobre ponto, reta e plano. O conceito, né, que são conceitos primitivos e tal. Vimos tudo certinho. Vimos um pouco sobre os ângulos. Na aula passada, a gente também continuou vendo as coisas sobre ângulos. Vimos que o ângulo ele pode ser dividido, pode ser classificado em diversos tipos, pode ser nulo, pode ser ângulo reto, que são os ângulos principais, o ângulo raso, que é o de 180 graus, o reto é de 90 graus. Pode ser o ângulo de uma volta completa, que é 360 graus. A gente viu que quando a gente vai fazer a medição dos ângulos, a gente utiliza basicamente de duas formas. Pode ser utilizando o sistema sexagesimal, isso mesmo, que é de base 100. O que isso significa? É de base 60, desculpa. 60 em 60. Então, 60, uma circunferência completa equivale a 360 graus. Se a gente pegar um pedaço desse 360 graus, um pedaço desse e dividir em 60, equivale a. Cada pedacinho desse equivale a 1 minuto. Se a gente pega um desse minuto e divide por 60 novamente, cada pedacinho desse minuto equivale a 1 segundo. E por aí vai. Então, aí recapitulando, 1 grau são 60 minutos, 1 minuto são 60 segundos, e por aí vai. E a outra forma que a gente tem para fazer as medidas é sobre o sistema radiano. O que é o radiano? Uma volta completa equivale a 2π. Então a gente utiliza aí com base em π, sempre relacionado com π. Isso até aí foi o que a gente viu na última aula. A gente até começou um pouquinho sobre ângulos opostos pelo vértice, só que aí a gente vai focar na aula de hoje sobre isso. Quer ver? Deixa eu apresentar aqui o slide. Então, a aula de hoje, a aula 3, vai ser basicamente sobre esses dois assuntos aí. Se der tempo, que eu acredito que vai dar, a gente vai avançar um pouquinho mais na matéria, começar a ver alguns conceitos, não conceitos, né? Alguns elementos dos polígonos em gerais. Beleza? Então, vamos lá. Igual hoje está aqui. O que é o principal da gente estar sabendo aqui, sair daqui sabendo hoje? O que são e como que eu utilizo os ângulos opostos pelo vértice e ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Então, na aula de hoje, a gente vai sair sabendo sobre isso. Tem que sair sabendo sobre isso, né? Na verdade. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber. Ângulo. Um ângulo é a medida da abertura formada por duas semirretas de mesma origem. Então, isso a gente viu na aula anterior. Sendo assim, quando a gente tem um encontro entre duas retas, igual está formado aqui, ó, formam quatro ângulos. Então, eu tenho aqui uma reta R e uma reta T, que vai formar quatro ângulos. Aqui, ângulo alfa, beta, teta e gama. Beleza? Eu tenho esses quatro ângulos aí. Tá, o que eu tenho a ver? Se a gente observa 2 em 2, ou seja, formando duplas, a gente repara alguma coisa. É possível concluir que ou esses ângulos estão lado ao lado, por isso são chamados de adjacentes, ou eles se opõem um ao outro, por isso são chamados de ângulos opostos pelo vértice. Então, o que eu estou falando aqui? Ó? Que quando a gente compara, por exemplo, alfa com beta, ou ele dois ângulos quaisquer, né? No caso que eu comparei alfa com beta, eles são adjacentes, ou seja, está um do lado do outro. Se eu comparo alfa com teta aqui, que é o que está de frente, eles são opostos pelo vértice, ou seja, está um de frente para o outro. A mesma coisa vale para o beta e para o teta para o gama, e por aí vai. Beleza? Então, quando a gente tem esses quatro ângulos, a gente tem dessa forma. Até aí, tranquilo? Tranquilo, né?
Deixa eu ver. Alguém falou alguma coisa no chat. Sim, sim, boa noite, Pedro. Então vamos lá, continuando aqui então. Opa. Travou. Tá. Tá. Então a gente tem algumas propriedades, basicamente duas propriedades que a gente tem que ver. São elas. E quando eles estão um do lado do outro, quer dizer que eles são adjacentes, foi o que eu falei com vocês. O exemplo que eu dei ali é quando o alfa e o beta, por exemplo. Quando eles são adjacentes, nessa configuração aqui, ó, formando duas retas, formando 4 ângulos, tá? Como eles são adjacentes, eu posso afirmar que eles são suplementares. Lembrando da última aula, o que significa que eles são suplementares? Que a soma dos dois ângulos tem que dar 180 graus. Então, a gente pode afirmar que quando a gente tem uma reta assim, ó, se a gente tem dois ângulos formados por uma reta, se tivesse até mais ângulos aqui, tá? Se tivesse, por exemplo, 3 ângulos aqui, e está tudo sobre uma reta, a soma desses ângulos que estiverem aqui vai dar 180 graus, ou seja, eles são suplementares. Então, toda vez que a gente trabalha com essa configuração, duas retas formando 4 ângulos, os ângulos que são adjacentes são suplementares. Beleza? Até aí alguma dúvida? Tranquilinho, né? Ó, Pedro Henrique também. Deixa eu liberando aqui. Tranquilo. E a outra propriedade que a gente tem é uma mais conhecida assim, ó, que são os ângulos opostos pelo vértice. Quando a gente fala que dois ângulos são opostos pelo vértice, a gente está falando que eles são congruentes. É a principal propriedade que a gente vai ver hoje aqui. O que significa falar que dois ângulos são congruentes? Quando a gente fala que duas figuras, duas qualquer coisa, né? Figura, reta, semirreta, segmento de reta, lado, ângulo, duas figuras planas. Toda vez que a gente usar essa palavra congruente, quer dizer que são exatamente iguais. Então, quando a gente fala que dois ângulos, que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes, eu estou falando que eles são iguais. Só isso. Então, recapitulando. Quando são adjacentes, a soma dá 180, ou seja, são suplementares. E quando são opostos pelo vértice, eles são exatamente iguais. Beleza? Então, igual eu coloquei aqui, ó. Observe, continuando as propriedades, né? Observe que os ângulos alfa e beta são adjacentes, assim como beta e teta. Além disso, observe que teta e beta e alfa, desculpa, são opostos pelo vértice, ou seja, tá um de frente para o outro. Eu falei com vocês, aqui é só provando, tá, que eles são congruentes. Eu falei para vocês o seguinte, ó, que quando eu pego dois ângulos adjacentes, a soma vai dar 180 graus. Então, se eu pego alfa, que é esse pedaço daqui, mais beta, que é esse pedaço aqui, a soma desses dois vai dar 180 graus. A mesma coisa de cá, se eu pego esses dois ângulos que também são adjacentes, θ mais beta, a soma desses dois ângulos também vai dar 180 graus. Beleza? O que eu posso falar? E essa confirmação aqui, eu tenho. Esse 180 graus aqui é igual a esse 180 graus. Não tem como eu ter dois 180 graus diferentes. Então, eu posso escrever da seguinte forma. 180 é igual a 180. Esse 180 aqui é esse de cá. Alfa mais beta, que dá 180, é a mesma coisa que θ mais beta, que também dá 180 graus. Fazendo álgebra aí, né? Passei somente esse beta aqui para o lado de cá. Então, ficou alfa é igual a θ mais beta, que é esse mais beta daqui. Lembrando, quando eu troco um número, um termo, um valor de sinal, né? Se ele está antes da igualdade, passa para depois da igualdade, o sinal que está com ele é invertido. Se eu tenho uma soma, passa subtração. Se eu tenho uma subtração, passa uma soma. Então, nesse caso, eu tinha uma soma, passou para o outro lado, subtração. Então, ficou alfa igual a θ mais beta menos beta. Beta menos beta corta, né? Então, aqui eu estou provando que alfa é igual a θ, ou seja, que dois ângulos, quando são opostos pelo vértice, eles são congruentes.
são exatamente iguais. Beleza? Alguma dúvida até aí? Ok, show de bola. Tá. Então vamos lá. Primeiro ponto de verificação. Qual é a medida de cada ângulo na figura a seguir? Tentem fazer vocês aí. Ó. É simples. Determine o valor de beta, de alfa e de teta, sabendo que esse ângulo aqui ó, vale 50. Cinquenta, 50, 130, 130. Muito bem. O beta aqui, ele é oposto pelo vértice, né? Então, esse ângulo é igual a esse. Então, o beta vale 50. Como esses dois ângulos aqui eles são adjacentes, são suplementares. Então, aqui vale 130, porque aqui vale, os dois tem que dar 180. Né? Então, alfa mais 50 tem que dar 180. A mesma coisa, esse ângulo é igual a esse, então se aqui vale 130, aqui também vale 130. Algum ficou com dúvida nisso? Não, tranquilo, né? Eu fiz sempre, pode ser também, é uma forma. Uma forma tem. Matheus falou no chat aí que fez assim, ó. Se esse aqui vale 50 e tudo vale 350, então é só fazer 360, que é a volta completa, menos esses dois ângulos, que vai dar 50 mais 50 dá 100. 360 menos 100 vai dar 260, dividido por 2, né, porque já que os dois são iguais, vai dar 130 também. Tudo certo. Nisso aqui, de ângulos opostos pelo vértice, alguma dúvida? Tranquilo, né? Facinho. Sabe que é adjacente, sabe o que é oposto pelo vértice. Darciso, Matheus eu vi que fez, Pedros, Rafaela, beleza. A Rafaela respondeu agora, show de bola. Então, vamos lá. Segunda parte que a gente vai ver hoje. Retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Por uma transversal, né? Ou uma reta transversal, tanto faz. O que são? Primeira coisa, ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal formam ângulos alternos internos, colaterais internos, alternos externos e colaterais externos. Falei grego, né? Primeira coisa, vamos ver a imagem aqui, ó, de como que seria isso. Isso daqui são ó, duas retas paralelas, ou seja, reta R e reta S, são duas retas paralelas, ou seja, elas não se encontram, elas não se cruzam. Se eu continuar a fazer o prosseguimento delas aqui, ó, lembrando que reta não tem começo e não tem fim. Então, ela vem do infinito, passa por esses pontos aqui, ó, e passa continuando para o infinito. E a reta S, a mesma coisa. Passa por aqui, passa por esses pontos e segue. Essas retas, elas não se encontram. Por isso que elas são chamadas de paralelas. Elas são cortadas por uma reta transversal, ou seja, é uma reta. Aí depende da forma que você for fazer, ela pode ser mais inclinada ou menos inclinada, pode ser perpendicular também. Mas é uma reta que vai cortar e vai formar 8 ângulos. Reparem aí, eu tenho a mesma imagem que eu mostrei para vocês lá em ângulos opostos pelo vértice, só que de duas formas. Eu tenho uma combinação em cima e uma combinação embaixo. É como se fosse essa imagem aqui. Opa. Essa imagem aqui, ó, duas vezes. Aqui e aqui embaixo. Então, quando a gente trabalha com ângulos, com duas retas, ou duas ou mais retas, né, cortadas por uma transversal, é isso aí que a gente vai ver. É basicamente essa imagem aí. Beleza? O que a gente precisa saber sobre isso? Igual eu falei para vocês ali, que existem ângulos colaterais, ângulos colaterais internos, colaterais externos, alternos externos, alternos internos. A gente vai ver isso durante a aula de hoje, mas é simples, não é difícil não.
Vamos lá, primeira coisa que a gente tem que saber. Sabendo que os ângulos formados pelas retas R e T são iguais aos formados pelas retas S e T, podemos afirmar que os pares de ângulos abaixo são correspondentes. Então, foi o que eu falei com vocês, ó. Já que essas duas retas são paralelas e essa reta transversal corta as duas retas, esses ângulos que estão aqui são iguais aos ângulos que estão aqui. É a mesma coisa que eu colocasse um sobre o outro, sobrepusesse um e o outro, colocasse um em cima do outro, beleza? Se a gente coloca um em cima do outro, como que ficaria? Repara que esses que vai ficar um sobre o outro, eles são chamados de ângulos correspondentes. A gente pode afirmar que eles são iguais. Então, repara, se eu pego essa imagem aqui, ó, esse quarteto, esses quatro ângulos, e coloco em cima desses quatro ângulos, quem ficaria sobre quem? Foi o que eu coloquei aqui embaixo. Ó. O A fica sobre o E. Opa. O A fica sobre o E. O F fica sobre o B. O G fica sobre o C. E o H fica sobre o D. Então, esses ângulos, esses pares que formou, são correspondentes. São correspondentes e são congruentes. Ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Então, eu posso afirmar que A é igual a E, B é igual a F, D é igual a H e C é igual a G. Beleza? Alguma dúvida? Vou abrir o chat aqui. Opa. Beleza, tranquilo. Pedro, beleza, show. Vamos lá, continuando aqui então. Aí lembrando que os ângulos que a gente acabou de ver, os ângulos opostos pelo vértice, a gente falou que eles são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Repara que quando a gente tem essa figura, ó, eu já falei com vocês que o A é igual a E. O A e o C, eles são opostos pelo vértice, então eles são iguais. Então, A é igual a C. Aí eu acabei de falar que o A é igual a E, então também é igual a E, que são correspondentes. E o E é oposto pelo vértice do G, então o G também são iguais. Então eu posso afirmar que A é igual a C, que é igual a E, que é igual a G. Todos esses quatro ângulos são iguais, possuem o mesmo valor. A mesma coisa vale para os outros quatro. B é oposto pelo vértice pelo D, ou seja, B e D são iguais. D e H são congruentes, ou B e F são congruentes, são correspondentes. Então, são congruentes, ou seja, são iguais também. Então, B é igual a D, que é igual a F, e F e H são opostos pelo vértice. Então, H também é igual a eles. Então, a gente consegue afirmar essas duas... consegue afirmar essas duas afirmações. Consegue afirmar, né, que essas duas igualdades que eu coloquei estão corretas. A é igual a C, que é igual a E, que é igual a G. B é igual a D, que é igual a F, que é igual a H. Beleza? Até aí alguma dúvida? Tranquilo, né? Depois com os cálculos, está tudo teórico. Continuando aqui então. Aí agora vai para aquilo que eu falei com vocês, dos alternos, internos, colaterais, internos, colaterais, externos. Repara que quando a gente faz a separação, igual eu coloquei até uma imagem bem pintadinha ali, para ficar bem didático. A gente vai dividir esses ângulos em quatro formas. Fiz a reta transversal. Quando eu faço essa reta transversal, eu vou ter lados da direita e lados da esquerda. Em relação às retas paralelas, eu tenho a parte externa, que é de fora dessas retas paralelas, e a parte interna, que são de dentro dessas retas paralelas. Beleza? Quando os ângulos estão do mesmo lado, quando eu falo lado, é esquerda e direita, a gente fala que eles são colaterais, ou seja, estão do mesmo lado. Então, por exemplo, eu posso afirmar que o ângulo A e o ângulo D são colaterais. O ângulo E e o ângulo H são colaterais.
O ângulo A e o ângulo E são colaterais. O ângulo D e o ângulo H são colaterais, ou seja, estão no mesmo lado, lado da esquerda. A mesma coisa vale para os ângulos da direita. O ângulo B e o ângulo C são colaterais. O ângulo B e o ângulo F são colaterais. O ângulo C e o ângulo G são colaterais, ou seja, são do mesmo lado. Beleza? E quando eles estão em lados opostos, por exemplo, o ângulo A e o ângulo C, eles são alternos, ou seja, um está de um lado, o outro está do outro lado. Então, por exemplo, o ângulo A e o ângulo C são alternos. O ângulo E e o ângulo G são alternos. O ângulo E e o ângulo F são alternos. O ângulo D e o ângulo C são alternos. Então, em relação à definição de colaterais e alternos, alguma dúvida? Acho que tá bem explicadinho, bem passo a passo, bem calmo, né? Ai, nossa, sejada. Não, tranquilo. Ó, o Caio entrou também. Boa noite, Caio. Então, vamos lá. Ah, aí aqui no slide já estava o negócio. Então, o que a gente pode falar? É igual eu falei para vocês, a gente vai separar em colaterais externos, colaterais internos, alternos externos e alternos internos. Então, pelo nome a gente pode falar, ó, colaterais externos, ou seja, são ângulos que estão do mesmo lado e do lado de fora, externo. Quais são esses? O A e o H, o B e o G. Esses dois pares são colaterais externos. Beleza? Ó, A e H, B e G. Existe alguma relação que eu possa falar sobre os colaterais externos? Vocês conseguem achar alguma relação? Ó, A e H, B e G. Eu consigo montar alguma coisa sobre eles? Se eles são iguais, se eles são suplementares, isso daí. Então, os ângulos colaterais externos são suplementares, ou seja, os juntos dão 180 graus. Agora, os colaterais internos seriam quem? Colaterais está do mesmo lado e interno na parte de dentro. D e E, C e F. A mesma coisa. Então, toda vez que eu falar que são colaterais, tanto externos como internos, lembrando, sempre tem que vir, né? Colaterais internos e colaterais externos. Eu posso falar que eles são suplementares, ou seja, juntos formam 180 graus. Agora, os alternos, ó, alternos internos. Quem seriam os alternos internos? Os ângulos que estão um de cada lado, só que na parte de dentro. Seria D e F, C e E. Eu consigo achar alguma relação entre eles? Isso aí, Matheus. Quando a gente fala de alternos internos, quer dizer que eles são iguais. E é igual a C e D é igual a F. A mesma coisa vale para os ângulos alternos externos. A com G, B com H. A é igual a G e B é igual a H. Beleza? Alguma dúvida? Não? Tranquilo, né? Então, aqui só coloquei no slide, falando, né? Ângulos colaterais externos. A e H, B e G. Ângulos alternos externos. B e E, F. Opa, não tá. Ah, tá. F e A, E e B. Eu acho que tá o desenho errado, né? Seria G e A. Aqui o desenho tá errado. G e A, H e B. Olha esse aqui que tá pintado certo, só colocaram as letras erradas. E aqui os ângulos alternos internos. E e C, FA, FD, né, desculpa, FD, E e C. E colaterais internos, C e F, D e E. Mesmos valores, C e F, D e E. Beleza? Alguma dúvida daqui? Tá tranquilo, né? Lucas, boa noite, Lucas, tudo bom? Vamos lá, eu coloquei aqui agora 3 exercícios para a gente fazer para praticar.
vai subindo um pouco o nível, vai ficando um pouquinho mais difícil a cada exercício, beleza? Primeiro é um que é simplesinho. Só que aqui, ó, são três retas paralelas, mas as relações valem da mesma forma. Beleza? Façam aí, ó. Número 1, né? Determine o valor de x mais y na figura abaixo, sabendo que R, S e T são paralelas. Tranquilo, Lucas? Tentem fazer vocês aí, ó. 5 minutinhos para vocês fazerem. Tá, tudo pegando. X é igual a 20, y é igual a 100? Acho que não. Fala, Pedro. Não, agora tá parado. Agora é para vocês fazerem esse exercício aí. Ou quando você fala passando é... Ah, ixi, calma aí. Esse foi agora. Calma aí. Mateus, x igual a 20, beleza. Isso aí. Só o y que você errou, Matheus. Caio, não é 180. Foi show. Lucas, certinho. Isso daí, show de bola, Lucas. Certinho, perfeito. Vamos lá, já que o Lucas já fez, vamos corrigir aqui então. Deixa eu parar de apresentar aqui, vou apresentar outra tela. Fazer aqui a conta no Paint. Opa. Cadê? Aqui. Tá vendo aí, né? Então vamos lá. Lembrando que o que ele quer saber é o valor de x mais y. Que é o que ele quer saber. Vou colocar de vermelho aqui. Então vamos lá. Quais as relações que a gente pode falar? Ó? Esses dois ângulos aqui, eu posso fazer o desenho desse ângulo aqui de baixo, que é o que eu tenho, 100, colocar aqui em cima. Ó. Consegue enxergar que esse ângulo aqui é igual a esse? Se eles são iguais, eu posso falar que isso daqui vale 100. Nossa, ficou parecendo um 4. 100. Se aqui vale 100, eu posso afirmar o seguinte, ó. X mais 60
mais 100 é igual a 180 graus. Porque esses dois ângulos aqui, eles são suplementares. Ó, x, então, vai ser igual a 180, menos 100 menos 60. Logo, x é igual a 20 graus. Professor, tem outra forma de fazer? Tem. Posso colocar também esse ângulo de 100 graus aqui, ó. Aí vai dar no mesmo. Esse e esse são suplementares também. Então, 100 mais 3x mais 20 igual a 180. Logo, 3x é igual a 180 menos 100 menos 20. 3x é igual a 60. X é igual a 60 dividido por 3. X é igual a 20. Então, de qualquer uma das duas formas, o resultado vai dar x igual a 20. Agora, para determinar o valor do y, tanto faz. Eu posso colocar que esses dois são suplementares, ou seja, y mais 100 é igual a 180, logo y é igual a 180 menos 100. Y é igual a 80 graus. Ou então, eu posso fazer oposto pelo vértice aqui, né? Esse ângulo é igual a esse. Então, y vai ser igual a 3 vezes 20, porque o x vale 20, a gente já sabe, mais 20. Fazendo isso, y é igual a 3 vezes 20, 60. 60 mais 20. Y é igual a 80 graus. Das duas formas, acho que x é igual a 20 e y é igual a 80. Já que ele quer saber o valor da soma dos dois, basta a gente fazer 20 mais 60. 20 mais 60 não, né? 20 mais 80. Igual a 100 graus. Beleza? Alguma dúvida nisso daí? Todo mundo conseguiu chegar nessas respostas? Deixa eu copiar e colocar lá no slide. Coloquei aqui. Lembrando que esses slides depois eu mando para vocês lá no pincel atômico. Lá não, né? Aqui no pincel atômico, que vocês estão aqui. Tranquilo? Esse aqui foi uma questão mais simplesinha assim. Vamos lá. Próxima questão, questão 2. Ó, as retas R e S da figura são paralelas, cortadas pela transversal T. Sabendo se a medida do ângulo B é o triplo da medida de A, do ângulo A, então B menos A vale. Essa também é simples, é fácil assim. Não precisa de tanta conta, né? Façam aí, fazendo favor. 5 minutinhos. Corrigindo aqui então, ó. Deixa eu pegar aqui o slide. Cadê o pente? Aqui. Aqui não. Cadê vocês? Ué, cadê vocês? Tá aqui. Slide aqui. Então ele fala que
B. B é o triplo de A. E o que ele quer saber é quanto que é B menos A. Então, vamos lá. Primeira coisa, vou falar então que A, só para padronizar, vale x, que eu não sei quanto que é. Se A vale x, B é o triplo disso. Então, B vale 3x. Eu sei que esses dois ângulos aqui, ó, A é correspondente a esse daqui. Então, se eu coloco aqui, ó, aqui também vale A. Ou seja, se eu faço a soma A mais B, vai ser igual a 180 graus. Quanto que vale o A? O A vale x e o B, 3x. Então, é igual a 180 graus. A gente pode falar, então, ó, x mais 3x dá 4x, é igual a 180 graus. X, então, é igual a 180. Nossa, está ficando feia a letra. Dividido por 4. X, então, é igual a 45. Acabou a conta aqui? Não. Por quê? Porque o que ele quer saber, na verdade, é quanto que vale o B menos A. Isso aqui que a gente determinou é o valor de x. Opa. Por que não está... Aqui. Só para separar. Então, a gente pode falar o A é igual a x, então que é igual a 45 graus. B é igual a 3x, que é igual a 3 vezes 45, que é igual a 135 graus. Fazendo, então, B menos A, vai dar 135 graus menos, 45 graus. B menos A, então, é igual a 90 graus. Beleza? Alguma dúvida? Nenhuma. Caio falou que tá travando. Tá travando o quê, Caio? O áudio ou o vídeo? Travando. Tá. Slide. Cadê? Tá aí. A resposta, igual eu falei, o slide depois é para vocês. Então, beleza. Vamos para a última questão dessa matéria. Essa aqui, ó. Determine o valor de y na figura, sabendo que R e S são paralelos. Aí eu tenho duas retas paralelas. Essa é um pouquinho mais complicada. Quando a questão for assim, o que recomenda fazer? Traça uma reta paralela no meio aqui, ó. Vão ficar, né, três retas paralelas. R e S e a que você fizer. Então, vou pegar daqui, ó, para ficar certinho. Assim, ó. Faz o prosseguimento dessas outras retas aqui também, ó. Vai ficar assim e assim. Por que eu fiz isso? Opa, cadê vocês? Travou? Deixa eu ver se volta aqui. Vê se vai, Caio. Voltou? Ah, só uma coisa, né? A nossa aula é de 7 a 7h50. Só que eu combinei com o pessoal que veio nas primeiras aulas, eu faço direto. Eu tenho duas aulas seguidas. Então eu toco direto, que aí depois vocês fazem uma pausinha maior, entendeu? Pedro cismou que y é igual a 10. Acho que não, Pedro.
Vamos lá, então, na verdade eu não fiz essa questão ainda não, mas eu acho que não é não. O que eu fiz de cabeça aqui rapidinho, deu outro resultado, mas não sei. Então vamos lá, por que eu fiz essa figura aqui, ó? Espera ainda, professor. Beleza. Mas tentem fazer com base nessa figura aqui, ó. Ver quem que é quem que é correspondente a quem que é paralelo a quem que é adjacente a quem. Cadê vocês? Entendi o raciocínio de vocês. Ó, y mais 3y mais 20 mais 80 igual a 180. Tá, vamos lá. Vamos primeiro do Matheus aqui. Ó. Deixa eu confirmar aqui. Ó. Ele falou que esse ângulo mais esse ângulo aqui vai dar 180 graus. Opa. Só que eu não posso afirmar isso. Porque eu não sei quem que é alterno, interno, quem que é correspondente a quem. Dessa forma que eu não consigo fazer essas relações igual vocês estão fazendo direto. Então, quando for nesse caso, eu preciso fazer isso daqui. Por quê? Repara que a figura vai ficar assim agora. Vou fazer ela bem separadinha, tá? Para entender. Eu tenho a reta R, desculpa, e essa reta aqui de baixo. E eu tenho essa reta transversal aqui, eu vou fazer aqui. Beleza? Vamos colocar aqui que a gente tem nela. A gente tem que esse ângulo aqui vale... Vou pintar aqui e colocar mais aqui embaixo. Ó, 3y mais 20. Beleza? E a gente tem também esse pedaço aqui, ó. Eu não sei quanto que esse pedaço sozinho aqui que eu pintei. Vou pintar de outra cor. Vou colocar aqui de vermelho. Esse pedacinho de vermelho aqui, ó, eu não sei quanto que ele vale, mas eu sei que ele vale um pedaço desse de 100, beleza? Então, vou pintar aqui de vermelho. Só que reparem o seguinte, em relação a isso aqui que eu fiz, eu posso falar que esse ângulo é igual a esse? Posso, né? Porque isso daqui, esse ângulo aqui, ó, é alterno interno. Ou seja, esses dois pedaços são iguais. Então, eu posso falar que esse pedaço que eu pintei de vermelho aqui, ó, vale 3y mais 20. Até aqui, todo mundo entendeu? Tem como mandar foto? Não, Lucas, não tem. Mas faz... não sei nem como. Faz o seguinte, anota aí meu telefone. Deixa eu colocar aqui. Pode mandar pelo WhatsApp aí agora. Tem problema. Ah, você vai colocar isso no YouTube depois. Vou colocar... Ixi, calma, deixa eu pausar aqui. Está isso no YouTube. Tô voltando aqui a explicação. Tá aqui. Então, essa parte de cima vale 3y mais 20. Vamos fazer agora a parte de baixo. Ó. Esse daqui. Ó. Eu tenho a reta paralela que eu fiz e a reta S embaixo. E eu tenho agora esse daqui. Em relação a esse aqui, eu sei que ó, esse pedaço aqui é esse pedaço de cá. Isso aqui vale y. E eu tenho também ó, esse pedaço aqui. Eu não sei quanto que vale, mas ele é um pedaço do 100. Então, esse ângulo aqui, nessa reta aqui, nessas duas retas aqui, nessa combinação aqui, ó, é essa parte aqui. Pintei de verde. Chegou aqui, Lucas. Tá chegando. Deixa eu só corrigir aqui, aí eu vejo o que você fez. Pintei de verde aqui. O que eu posso falar desses dois ângulos aqui? A mesma coisa disso daqui, ó. Eles são alternos internos, ou seja, possuem o mesmo valor. Então, aqui vale y, aqui também vale y. Então, eu posso falar que esse ângulo verde, que é esse ângulo aqui, vale y. Então, o que eu posso afirmar aqui? Deixa eu ver se alguém colocou isso no chat. Não, quase, teve um quase, o Lucas quase falou. Então, eu posso falar que, reparem nisso, ó, é esse pedaço de cima, 3y mais 20.
mais esse pedaço de baixo, que é o y. Se eu somar esses dois, vai dar o resultado desse ângulo aqui, que vale 100 graus. Aí aqui sim eu posso resolver, ó. 3y mais y é igual a 100 menos 20. 4y, nossa, tá feio esse 4. 4y é igual a 120. Resolvendo isso aqui, então, ó, y é igual a 120 dividido por 4. Ou seja, y é igual a 30 graus Celsius. Beleza? Alguma dúvida? Entenderam? Deixa eu ver aqui o que o Lucas fez. Aham. Porque eu fiz a combinação seguinte, ó, Matheus. Esse ângulo aqui, ó, que é esse ângulo aqui. A gente concordou que esse pedaço de cima, quer ver? Deixa eu... Ó. Fiz a reta paralela aqui e separei. A gente concordou que esse pedaço de cima vale 3y mais 20. E esse pedaço de baixo vale y. Isso daqui, ó, é a mesma coisa que está aqui. Então, isso mais isso é igual a 100. Ah, show de bola, entendeu? Normalmente, quando a questão dessa forma aí, que tem esse dentezinho no meio, assim, digamos, né, dente, né, tipo uma bandeirola, a gente faz dessa forma. Faz uma reta paralela junto e separa. Pode acontecer de não, como posso dizer, de não dar a soma certinho. Eu posso... Ai, desculpa. Nossa senhora. Pode acontecer de, vamos supor, ao invés de dar esse ângulo aqui, pegar o ângulo de fora, pegar o ângulo que está aqui do lado. Aí depende da questão. Mas a forma, o conceito na hora de resolver é o mesmo. Deixa eu ver aqui como é que o Lucas fez. Tá, boa noite, boa noite, Lucas. Você separou. Aqui deu 100. 80, 80. Até aí, beleza. Só que o problema da forma que você fez, ô Lucas, você não relacionou o y e esse 3y mais x aí. Aí esse que foi o problema. Aí a forma de relacionar, até a parte que você fez a reta tá certinho. É fazendo essa reta aí no meio. Beleza? Show. Então vamos lá. Deixa eu só postar lá no... Colocar lá no slide a solução, né? Aí a solução. Então, já está o último slide? Ah, tá, já. Ah, acabou esse slide. Então, relacionado a esse conteúdo de ângulos, é basicamente isso. Alguma dúvida até aqui? Lembrando que já tem uma atividade lá no positivo, lá no pincel atômico, relacionado às ideias iniciais, né, de geometria plana e tal, e tem um pouquinho de ângulo. Hoje ainda, ou no máximo amanhã, eu vou postar mais uma atividade, um estudo dirigido, com esse conteúdo. Vou passar mais uma atividade sobre
Agora só voltado para ângulos. Tudo relacionado com ângulos, até essa parte de retas paralelas cortadas por uma transversal. Beleza? A Rafaela está digitando. Oi, Rafaela. Isso, show de bola. Quem já enviou. Tem o fórum também, que até semana que vem. Semana que vem não, na outra semana, que até dia 20, 21, não sei. Se alguém tem alguma dificuldade em enviar alguma coisa, é só mandar mensagem, manda um e-mail também, que aí a gente vai se falando. Quer alterar o prazo, eu não consigo mais não. Beleza, então relacionado com o ângulo, alguma dúvida? Ó, entrou mais alguém. Ah, Matheus que tinha saído. Liberar o Matheus. Não, né? Tranquilo. Lucas. Conseguiu fazer atividade? Lucas, Caio, Darciso, Matheus, Pedros. Então, quando começa com então é problema. Fala, Lucas. Sobre a aula mesmo. Claro, tranquilo, explico sim. Opa. Explico sim, sem problema. Isso, Caio. A gente faz um pouco mais cedo, até mais ou menos 8h40. Beleza? Ô, Lucas, depois eu explico, beleza? Só continuar aqui com o conteúdo. Aí depois eu volto para essa questão, tá bom? Qualquer coisa, libera o pessoal e fica só nós dois na aula e eu te explico, beleza? Então vamos lá. Continuando aqui. Agora isso que eu passar aqui, igual eu falei, não tá no slide ainda, mas depois eu vou rever no slide bonitinho, certinho, igual a gente fez, igual eu fiz hoje, né? Vou dar uma adiantadinha na matéria. O que a gente vai ver agora, que até no programa de ensino de vocês está na próxima aula, mas a gente já vai adiantar, que são os elementos de um polígono. Deixa eu aumentar aqui, colocar 30. Opa. Deixa eu até parar de gravar aqui, que depois eu vou explicar de novo.